O tema da mensagem desta manhã: inteligência artificial, ou a sigla IA, ou em inglês AI. É algo que está muito sendo divulgado ultimamente e, para tanto, gostaria de ler o que está em primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 1, verso 19, diz assim: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Podemos ver um texto que é paralelo a esse no livro de Jó, no capítulo 5 de Jó, no seu verso 12. Jó já dizia o seguinte: ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Então, isso tem sido desenvolvido e podemos ver que é algo que tem sido buscado, que tem sido desenvolvido quando, por exemplo, nós vemos, ligamos para um site para comprar alguma coisa, existe embaixo a palavra chat. Essa palavra é uma interação que podemos fazer e geralmente é feita por um computador. Temos, por exemplo, uma propaganda do Banco Bradesco, onde podemos falar com uma pessoa chamada Bia. Essa pessoa é um computador. Então, essa inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo, ou seja, a faculdade de conhecer, compreender e raciocinar. Isso é o que nós encontramos no caso da inteligência humana. Agora, a inteligência artificial é um ramo da ciência de computação que tem como foco elaborar dispositivos que simulem a capacidade de raciocínio humano. Então, isso tem sido desenvolvido e o objetivo dessa inteligência artificial é criar um sistema que pode simular o comportamento e o raciocínio humano, para construir máquinas inteligentes que usam redes neurais e sistemas especialistas. E hoje nós podemos ver que em muitos lugares, como países como a China, como está sendo também introduzido na Venezuela, as pessoas hoje já têm um controle, o sistema governamental já tem um controle de todos os funcionamentos das pessoas através
dos seus comportamentos, de suas reações com relação a notícias, e se a pessoa não faz parte daquele partido, pelas suas feições anatômicas, faciais, essa pessoa pode ser perseguida. Então é um sistema que visa, de uma certa forma, escravizar a humanidade. Se a pessoa não tiver em concordância com um determinado sistema, nação, ela fica privada, por exemplo, de ter a internet e outras circunstâncias, como comprar, como vender. Certas restrições vão ocorrer, e isso é algo que vai estar sendo introduzido, e nós sabemos que a ciência, como diz lá no livro de Daniel, a ciência se multiplicaria. Daniel capítulo 4 fala que "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra." É o que podemos ver hoje na cosmovisão de pessoas que hoje com facilidade se deslocam de uma parte do globo para outra, e a ciência se multiplicará. É isso que nós estamos vivenciando, e o Senhor Jesus, em várias partes do Evangelho, Mateus capítulo 24, capítulo 25, fala do final dos tempos. Nós vemos em Marcos capítulo 13, falando sobre o sermão profético, o princípio das dores, tantas coisas que iriam acontecer, e Jesus sempre dava um alerta e dizia: olhai que ninguém vos engane. Vivemos em dias como esse, que nós precisamos olhar e vigiar e orar, porque não sabeis quando chegará o tempo. Daniel fala de um tempo de angústia, um tempo de perseguição, e naquele tempo, capítulo 12, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas também naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Portanto, precisamos vigiar, precisamos conhecer o tempo, como existia os filhos de Isacar conheciam o tempo, e nós precisamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Hoje, muitos trabalhos estão sendo dispensados também por causa de robôs, por causa de sistemas tecnológicos, mecanizados, que evitam a mão de obra humana. Podemos ver isso acontecendo aqui próximo de nós, no nosso porto. Antigamente se precisava de muitos trabalhadores braçais. Hoje é tudo mecanizado, tecnológico. Muitas profissões vão acabar.
muitas nações que dominam a tecnologia vão estar subjugando nações pobres, aonde esse ensino, essa tecnologia falha. Então vai haver um controle maior, uma espécie, como já vemos hoje, um império comercial, um império de poder contra as nações mais pobres. E tudo isso temos que ter entendimento que tem um fundo espiritual. O fundo espiritual que entendemos é que o sistema todo, ele quer escravizar a humanidade, quer escravizar as pessoas. As pessoas, agora vai ser introduzido o chamada internet 5G. É uma internet extremamente rápida, em que as pessoas, para terem acesso, vão mostrar o seu rosto, a sua imagem facial. Isso vai ter um controle muito grande. Vai ser emitido também mecanismos eletromagnéticos através dessa internet, e isso vai trazer consequências como doenças para as pessoas. Também podemos ver que esse sistema hoje, nos relacionamentos pessoais, nos hábitos pessoais, nos hábitos principalmente familiares, com o advento do smartphone, dos computadores, as pessoas hoje têm poucos relacionamentos. Às vezes dentro de casa se comunicam através do celular, do WhatsApp, e esses relacionamentos, eles vão sendo fragilizados. São relacionamentos que são movidos por situações artificiais. Não existe mais aquele relacionamento humano como existia em outros tempos. E isso tudo mostra uma espécie de escravidão. Uma escravidão que o Senhor Jesus fala muito bem em João capítulo 8, quando ele diz no verso 44, vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, desde a queda do homem, o objetivo do Deus desse século, que é Satanás, que é o pai da mentira, qual é o grande objetivo dele? É escravizar o homem, escravizar a humanidade. E somente Cristo pode dar essa liberdade. Somente Cristo pode nos dar esse discernimento espiritual que nós vemos no decorrer desses dias que nós estamos vivendo, todo um sistema que está muito além das nossas forças, querendo escravizar as pessoas. Se você vai comprar um determinado produto, você tem interesse de comprar, por exemplo, um colchão, você entra no site de um colchão, daqui a pouco, no seu contato, no seu e-mail, vem um monte de propaganda de colchão. Então as pessoas, os sistemas hoje estão ligados. A questão
do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, faz com que esses provedores tenham conhecimento de hábitos, de desejos, do que as pessoas gostam. E isso é espalhado em toda a rede para que mensagens cheguem ao conhecimento, oferecendo coisas para o consumo. Então nós vemos uma cadeia muito grande, uma espécie de uma prisão invisível, uma prisão digital sendo realizada hoje sobre a humanidade. E nós cristãos que temos a luz de Cristo, nós temos que perceber as trevas. Se estamos com Cristo, temos, como diz Paulo aqui, nesse capítulo lido de 1 Coríntios, nós temos a inteligência que vem da parte do Senhor. Não é uma inteligência artificial, mundana, porque Deus, ele destruiria a sabedoria dos sábios e aniquilaria a inteligência dos inteligentes. E qual é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é a palavra da cruz. Ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, um antagonismo muito grande, mútuo, entre a sabedoria deste mundo e a sabedoria de Deus. E este conflito, ele aparece supremamente na cruz de Cristo, aonde todo esse sistema abomina a pessoa de Cristo e a obra de Cristo lá na cruz do Calvário. E nós podemos ver que logo vai ser criado uma espécie de um Deus artificial. Se antigamente o homem fabricava os seus próprios deuses, as suas deusas, os seus templos, com as suas divindades pagãs, como nós conhecemos na história, agora é muito simples logo aparecer um Deus digital, um Deus que interage com as pessoas, aonde as pessoas vão falar os seus problemas, suas dificuldades, seus vazios, e ali, numa inteligência artificial, esse Deus digital vai se interagir com as pessoas. Esse é o quadro que nós chegamos, um quadro de escravidão, que esse sempre foi o propósito de Satanás. Desde lá da queda do homem, ele tenta escravizar a humanidade. Mas somente Cristo pode dar liberdade. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em outras palavras, ele é escravo do pecado. Ele não tem essa percepção. Mas Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conhecer significa perceber, compreender, reconhecer, ganhar conhecimento. É o conhecimento que tem um início, um progresso e uma obtenção de algo. É o reconhecimento da verdade mediante uma experiência pessoal, quando nós vamos nascendo de novo, tendo um crescimento espiritual, e assim nós vamos desenvolvendo a nossa fé, a nossa maturidade espiritual. Foi o que aconteceu com o menino Jesus.
Quando o Senhor Jesus, com a idade de 12 anos, foi levado para os seus pais na festa da Páscoa, ele ficou um tanto que perdido daquela caravana. Ele estava entre os doutores da lei, e diz o texto, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. É isso que nós precisamos. Precisamos ter inteligência para que possamos entender o quadro que nós estamos vivendo neste mundo e não sermos envolvidos, né? 1 Coríntios 2,16 diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí Paulo fala: mas nós temos a mente de Cristo. Algo que está à nossa disposição quando nós podemos abrir a palavra do Senhor, podemos lê-la, podemos esperar que o Espírito Santo de Deus haja na nossa vida e dessa maneira sermos alertados no nosso tempo que gastamos com essas redes sociais, com esse mundo digital. Faça uma retrospectiva na sua vida e procure entender o que está ocorrendo em todo esse sistema, em todas essas mensagens subliminares que querem dominar as pessoas. Quanto tempo você passa diante do seu celular? A gente vê pessoas que estão até almoçando, às vezes, estão com a mão direita no garfo e a mão esquerda no celular. Não larga o celular de jeito nenhum. Como essas pessoas fazem muitas vezes para dormir, que é uma necessidade, eu julgo que a maior necessidade que o ser humano tem é de dormir. Às vezes podemos não nos alimentar tão bem, mas deixar de dormir é algo perigoso para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro, porque é a troca, é o oxigênio que é movido pelas artérias, pelo sangue arterial. Então é muito importante o sono, o descanso. O próprio Deus fez isso com Elias, quando estava depressivo, né? O que Deus fez com Elias? Fez coisas físicas inicialmente. Alimentou Elias e falou: Elias, você vai dormir agora. Dorme bem, descansa bem. Esse foi o tratamento que Deus fez para com Elias. Então, Romanos 8,15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. E será que isso não escraviza as pessoas? Esse tipo de hábito não é uma escravidão? Nós temos que entender que existe um lado extremamente positivo, com certeza, da comunicação, de você ganhar tempo. É muito bom realmente, mas precisamos dosar para não sermos dominados por esse sistema. E Paulo diz: mas recebestes o espírito de adoção de filho, pela qual clamamos: Abba, Pai. Então, o espírito de adoção de filhos, nós somos aceitos em Cristo. A nossa mente
ela não pode ser dominada pelo sistema deste mundo. Mas a nossa mente, ela deve ser levada, como diz Paulo, cativa a Cristo, entendendo que tudo é sofisma neste mundo que tem um desejo de opressão com as pessoas. Então que Deus nos dê esse entendimento, que a inteligência mais profunda é a inteligência que vem da parte de Deus. Como diz Paulo, ele destruiria a sabedoria dos sábios e aniquilaria a inteligência dos inteligentes. Porque por mais que o homem tenha essa ciência, como disse Daniel, a ciência se multiplicaria, a parte humana, interior, a alma e o espírito, ele não tem esse desenvolvimento. Pelo contrário, a tendência é ir cada vez mais para as trevas ocultas. Somente Cristo pode colocar luz interior na sua vida, e você pode usufruir até um determinado momento de toda essa tecnologia, mas você tem que entender que na parte humana, da alma, do espírito, somente Cristo pode estar no controle da sua vida. Que Deus te abençoe e que tenha um bom dia na paz do Senhor. Amém.